Muito boa tarde, Natal, boa tarde, Rio Grande do Norte. Olha, estamos iniciando mais um programa É Por Aí. O programa É Por Aí destaca sempre entrevistados. A gente sempre convida pessoas que ao longo da sua vida têm um histórico de virtudes humanas. São pessoas que podem trabalhar em qualquer área, inclusive na gestão pública, mas que têm nas suas ações, nas suas atitudes, virtudes humanas. E entre essas pessoas nós convidamos para vir ao programa hoje Benis Leocádio. Benis tem uma história como municipalista, como prefeito, presidente da Associação de Municípios do Rio Grande do Norte, sempre envolvido com gestão pública, mas um homem que tem um histórico muito interessante e muito bom. E agora ele pleiteia ser deputado federal nesta eleição aqui no Rio Grande do Norte. Vamos conversar, vamos falar sobre municipalismo, vamos conversar sobre educação, sobre gestão pública, sobre política e assim você vai conhecer melhor um pouco da história de vida de Benis Leocádio. Benis, muito bem-vindo ao programa É Por Aí, bem-vindo aqui à TV Metropolitana. Boa tarde, Cassiano, boa tarde, caríssimo telespectador dos programas É Por Aí, da TV Metropolitana. É uma honra vir aqui conversar um pouquinho com você. Ô Benis, eu gosto de começar as histórias do começo, né? Certo. Como é que você começou a se interessar por gestão pública, por política? Cassiano, minha experiência junto à administração pública iniciou aos 16 anos de idade. Aos 16 anos? 16 anos. É até estranho como é que você com 16 anos já vai para o serviço público, né? Eu chegava em E Lages. a gente até diz para o povo mais novo, isso foi no século passado, né? Exatamente. Na década de 80, para ser mais preciso. Cheguei em Lages no ano de 1983, meus pais morando em Santana do Mato, onde nascemos, e vim morar em Lages para estudar. E aí, ao chegar em Lages, procurei a minha primeira oportunidade de trabalho, que foi ser office boy no Poder Judiciário, ou seja, no cartório. No cartório. No cartório da nossa cidade. E aí veio aquele aprendizado, né, que eu considero uma escola. Para mim foi muito bom. Servia café, varria o prédio, fazia os mandados do juiz, do promotor, do tabelião, e passei 2 anos nessa experiência. Ou seja, dos 16 aos 18 anos, minha experiência de vida foi essa, e graças a Deus me motivou, me incentivou a buscar o caminho do serviço público. Lá começou o princípio de tudo, foi o cartório de Lages. Cartório de Lages. E a partir daí? Ingressei na prefeitura no ano de 1983, 2 de maio de 1983. Quando da eleição, no ano de 82, tinham 3 candidatos disputando a eleição lá em Lages. O saudoso ex-deputado Ramiro Pereira, Dr. Osiel Benedito de Almeida, um cirurgião dentista muito conceituado lá da nossa cidade, e Edivan Lopes, que veio se tornar o prefeito eleito naquela época. E eu, como tinha a facilidade, o respeito de ambas as candidaturas, eu brincava com eles. Se você se eleger prefeito, eu quero ir trabalhar na prefeitura. E isso aí é o que eu tenho contado, tenho registrado, e realmente aconteceu. 4 meses depois do novo prefeito assumir a gestão, nós tivemos uma conversa com ele, na companhia de seu Paulo Francisco, então vice-prefeito à época, o senhor agricultor, sogro do senador Zé Duda, que é muito conhecido aqui no estado, advogado, e me falava: ô Benis, o nosso prefeito tem um compromisso com vocês? Tem, seu Paulo. Eu pedi a ele que, se ele se elegesse prefeito, eu gostaria de fazer parte dos quadros de servidores do município. E aí aconteceu. Nós fomos uma audiência com ele, uma reunião, e de pronto ele disse: está resolvido, vamos cumprir o compromisso. E aí comecei a trabalhar. Aí começou a trabalhar. Era em que área do município? Eu fui ser o chefe de identificação do posto do ITEP. Fazer carteira de identidade, carteira profissional. Isso aí passei uns 3 anos. E com isso, tinha um contato muito grande com as pessoas da cidade, da zona rural. Enfim, passei a me tornar uma pessoa conhecida, até porque também no cartório... E passou a conhecer muita gente também, né? Muita. Lá entre os munícipes. Mas o que é interessante disso é que eu não tinha vínculo político em Lages, eu não tinha família política em Lages. Eu não tinha nenhuma perspectiva de entrar na política lá em Lages. Mas fui ser servidor do município, e aí comecei a trabalhar. Nesse intervalo dos 6 anos de mandato do prefeito Edivan, eu ocupei outros postos. Fui a secretária adjunto de administração, depois de finanças, e me tornei secretário de finanças no ano de 88. 1988.
Daí começou o processo eleitoral, de definir, de escolher que candidatos o sistema liderado pelo professor Edivan iria lançar como uma opção do seu sistema. E aí, naturalmente, vem aquelas especulações, né? E lembro muito bem de que ele nos convidaram uma vez para participar de uma reunião. Aliás, eu nem participei, fiquei aguardando o desfecho dessa reunião, e reunindo todos os vereadores, a liderança, os colaboradores, os cargos comissionados, para discutir a sucessão dele. E aí... Eu conheci o professor Edivan no Ateneu aqui, eu fui aluno do Ateneu quando ele trabalhava na direção, foi diretor do Ateneu. É um homem que teve uma participação muito grande na educação do nosso Estado. Chegou a secretária de junto do Estado da Educação do Estado. Exatamente. E aí, Cassiano, veio a discussão e, salvo engano, 44 pessoas participaram dessa reunião, das quais 41 delas disseram que o melhor nome para suceder o professor seria o meu nome. Foi mesmo? Começou. Rapaz, de 44, 41. Na época a gente tinha, digamos, o nosso amigo que você conhece bem, nosso Pedro Alves Cabral, como a gente chama. Pedro Alves, grande radialista, jornalista. Era vereador nesse período, né? Participava desse grupo político, e outros nomes como o próprio Paulo Francisco e Fernando Cabral, salvo engano, que era filho do seu Chico Cabral, ex-prefeito lá do município, também postulava disputar essa sucessão. Mas aí fomos para a convenção, e inclusive eram do mesmo partido, PMDB, né? E aí fomos para a convenção e nós nos sagramos vencedores daquela disputa interna do nosso partido. Que coisa boa. Ou seja, teve o princípio democrático, a democracia, ou seja, a opção por escolha, por votação, aconteceu mesmo intramuros dentro do partido, no caso de Lages, né? Respeitando os postulantes, e aí a gente imaginava que pudéssemos ao final todo mundo sair no mesmo projeto, mas houve uma certa divergência desses que almejavam disputar a sucessão e foram apoiar outras candidaturas. Mas a eleição foi tranquila, ganhamos a eleição com quase 1000 votos de maioria, você tem ideia, naquela época, e que o grande líder e responsável maior de me colocar nesse projeto como pensador foi exatamente dele, o professor Edivan. Professor Edivan, né? Onde é que ele anda hoje, hein, Mendes? Hoje está aposentado, está em casa, né? Já criou um cara bom, um cara correto, um cara sério, né? Isso. Já criou as suas filhas, né? Acredito eu que esteja agora já se preparando para viver a vida de avô e ter a tranquilidade ao lado de sua esposa, Dona Conceição. Aí teve a primeira eleição de prefeito. Aí começou a história digamos assim, da nossa carreira vitoriosa de político lá em Lages. Fui eleito a primeira vez e na minha sucessão apoiei o próprio professor para mais um mandato. Então ele se tornou vitorioso, né? Isso em 92, eu fiquei no mandato 89-92, e ele assumiu exatamente o seu segundo mandato como prefeito. E ao término de seu mandato, em 96, novamente disputei a eleição para sucedê-lo. E aí voltamos, quando de 97 a 2000, veio a discussão da primeira vez de reeleição para prefeito. E aí novamente, mas aconteceu um choque na nossa convenção. E eu desisti da reeleição. Isso foi um fato inédito, né? Digamos, a gente com uma boa aprovação, uma boa aceitação, mas por uma dificuldade de composição da chapa, eu resolvi retirar meu nome. Aí retirou o nome para respeitar os companheiros do partido. Para tentar um consenso. Uma outra candidatura, foi registrada uma nova candidatura, tendo como candidato o professor Mário Sérgio, que era vereador à época, e Gilson Nunes, que era cunhado de Edivan. Mas aí, durante os 45 dias, voltaram a me procurar, voltaram a me convidar para rever essa decisão. E exatamente isso, 45 dias depois, estava vivo ainda o ministro Aloysio Alves, me lembro demais, foi na sala dele, na Fundação de Estudos Sociais e Política, FESEP, aqui em Natal, onde nos convidaram, eu, Edivan, a chapa escolhida, Mário e Gilson, e aí resolveram que o professor Mário retiraria a sua candidatura para que eu voltasse a postular. E você tinha renunciado um direito seu, natural, a candidatura nata, mas, a reeleição é uma candidatura nata. Tinha tomado essa decisão. Mas resolvemos rever essa posição e o professor Mário Sérgio, que era o candidato a prefeito, foi ser nosso vice. Com isso, mais uma vez,
nos sagramos vitoriosos e com uma diferença. Aí já foi para o terceiro mandato. Terceiro mandato. E com uma condição. Nós fechamos o resultado da eleição com 89% dos votos válidos. 89%? Ou seja, a nossa candidatura alcançou 5.000 votos e o adversário teve 600. Aí você escolheu quem você deixava votar no adversário, no município. Não, foi democrático, eu respeitei o doutor Armando Camilo, que foi o concorrente à época do Partido dos Trabalhadores, e foi uma eleição tranquila, sem dificuldades, sem percalços. Aí foi aí nesse momento que veio a FEMURNE também na sua Já história. Começamos aí a participar das lutas da Federação dos Municípios, embora sob a presidência de outras pessoas. Na época, a professora Vilma Maia, Vilma Maria de Faria, quem era a prefeita de Natal e assumia a Federação dos Municípios. Aliás, criou a Federação. Exatamente. Ela, o prefeito Hudson de Santana de Seridó, Ivanilde, Roberto Varela, alguns prefeitos que estavam mandatários. Se reuniram e criaram a federação. E eu comecei a me integrar, participar, admirava, gostava. Depois veio o prefeito Agnello, de Parnamirim, que chegou a estar presidente da FEMURNE por mais de um mandato, e nós estávamos fazendo parte da sua diretoria, ou seja, auxiliando, contribuindo, discutindo e debatendo as questões dos municípios do Rio Grande do Norte. Para mim foi uma oportunidade muito boa, porque a partir dali eu comecei a sonhar também de um dia poder estar presidente da FEMURNE. E aí, graças a Deus, isso aconteceu. Isso aconteceu, e por 4 oportunidades. Ô Benos, deixa eu, antes da gente ir para essas 4 oportunidades, deixa eu situar uma coisa aqui. Então você sai de Santana do Matos, vai morar em Lages, vai trabalhar no cartório, depois na prefeitura, virou candidato a prefeito uma vez, 2, 3, graças a Deus com sucesso. E aí você já tinha a noção exata dos problemas, das dificuldades da gestão pública municipal de Lages. E a partir da integração com outros municípios foi conhecendo e foi enraizando em você o sentimento municipalista. A gente pode dizer que você é um político municipalista? Cassiano, eu diria que me identifico com essa política, com os debates, com os temas, com a vida do dia a dia entre administração e administrados. Por quê? Minha escola, como eu estou lhe falando, foi sempre atendendo as pessoas, foi sempre convivendo com os cidadãos a partir do Poder Judiciário, na experiência lá através do cartório, e depois com a Prefeitura. Sempre estava em ligação direta, fosse para resolver um problema de emissão de documento, fosse um atendimento para alguma repartição do município. Com isso a gente foi se identificando e passando a gostar. Eu sempre gostei muito dessa relação político, quando passei a ser, claro, depois de 88, né? Até uma coisa de conhecer melhor e explicar melhor ao cidadão os direitos que ele tem do poder público. Não só os direitos dele, também como o dever que o poder público tinha para com eles. Tem. E vice-versa, né? De maneira vice-versa. Eu sempre procurei respeitar. E uma coisa que me ajudou muito, Cassiano, até hoje, e não só os 3, mas os 5 mandatos de prefeito, é que todas as vezes que um cidadão me procurava, fosse nosso eleitor ou não, até a gente nosso não chegou ainda aos outros 2 mandatos, não. Isso, mas já colocando aí toda a trajetória, eu sempre me preocupava quando alguém me procurava e fazia uma reflexão. Se fosse eu no lugar desse cidadão, precisando do gestor, eu ficaria muito feliz se atendido fosse dentro das possibilidades. E sempre prezei por isso. Claro, ninguém é perfeito, ninguém é 100%, ninguém pode atender tudo ou as demandas que chegam à sua mesa ou ao seu conhecimento. Então, Benes, aí você já tinha 5 mandatos de prefeito, já passou 5 vezes pela prefeitura, passou pela FEMURNE na presidência, quantas vezes? 4. 4 vezes na presidência da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte. Aceita o título de municipalista. Na sua avaliação, qual é o mais grave problema que atinge o município brasileiro hoje? Não estou falando do caso específico de Lages, nem daqui de Natal, nem outro município do Rio Grande do Norte. De maneira geral, o município brasileiro, onde é que está o maior problema, a maior dificuldade do município brasileiro?
Mas não me responda agora não. A gente precisa ir para o intervalo comercial para prestigiar também nossos anunciantes. E daqui a pouquinho voltaremos e Benes vai nos responder essa pergunta que ficou sem resposta só nesse bloco do programa. Aguarde um instante só e já já voltamos. Ela tá no quarto, vai lá. Para algumas crianças, monstros existem e na maioria dos casos são pessoas conhecidas. Todos contra o abuso infantil. Disque 100 e denuncie. Uma campanha da Assembleia Legislativa. Que tal aproveitar a moda com estilo? Na Exclusiva Acessórios tem um mundo de variedades para você. Bolsas, bijuterias e muitos acessórios. Além de uma grande variedade de maquiagens das melhores marcas. Exclusiva Acessórios. Estilo e elegância para você. Vem pra Exclusiva, vem! Avenida Rio Branco, 525, Cidade Alta, em frente ao Banco do Brasil. A Natal Rigol abriu uma nova loja na Avenida Jaguarari, no bairro de Lagoa Nova, onde lhe oferece um amplo estacionamento. Uma nova loja que abrimos aqui na Avenida Jaguarari, número 2006. O novo telefone é 3206-4832. Lá você encontra looks masculinos e femininos modernos que atendem todos os tipos de festas, além de fantasias. Com um detalhe, o preço mais acessível da capital. Acredito que o nosso cliente vai gostar desse novo espaço. Natal Rigor, sinônimo de elegância. Voltamos ao programa É Por Aí. Estamos numa conversa também muito interessante e muito boa aqui com outras pessoas que estão também assistindo aqui no estúdio a entrevista de Benes Leocádio. Ou seja, aquela conversa que você assiste agora ao vivo também continua quando a câmera está desligada. Mas eu deixei no bloco anterior uma pergunta para Benes Leocádio, que tem uma experiência muito boa aí. Eu já falei da experiência de prefeitura, são 5 mandatos de prefeito de Lages, são 4 mandatos de presidente da FEMURNE. Ô Benes, antes de ir a resposta, tem mais alguma coisa assim da associativa de municípios, de municipalismo assim que você participou? Tem? Cassiano, eu vivi também a participação na criação da Associação dos Municípios do Mato Grande, a Angra. A Angra. A Angra, que permaneceu por uma boa temporada, eu era um dos seus fundadores. À época, o prefeito Robenilson, lá de Bento Fernandes, foi um dos seus presidentes, né, fundadores. Carlão, ex-prefeito de Touros. Então, muitas das pessoas que naquela época estavam na gestão pública municipal, eu participei dessa organização. Inicialmente, lá por Lages, com a ANSI, era a Associação dos Municípios da Central do Estado. Então, ela não prosperou, teve dificuldades de manutenção em função de alguns municípios desistirem de contribuir. E aí eu comecei a realmente participar dessas discussões dos assuntos que diziam respeito aos demais municípios, aí, saindo da circunscrição de Lages, né? E eu fiquei muito feliz porque foi como uma base, uma escola que a gente teve para aí chegar à FEMURNE. Claro que a nível de Lages também foi tudo, digamos, na minha formação. Certo.
Mas assim, ampliou um pouco mais para outros estados também? Também. Porque tem também um histórico seu aí também nas entidades até nacionais. Exatamente. Daí a gente, ao trabalhar junto à diretoria da FEMURNE, ao me tornar seu dirigente, nós ampliamos esse relacionamento para as associações estaduais. A FAMUP aqui na Paraíba, a MUP em Pernambuco, a PRES no Ceará, a PPM no Piauí. Muitas dessas entidades começamos a trocar ideias. Participar de eventos nesses estados e vice-versa, né? Então isso foram... Eu antecipei essa pergunta para a gente ver até onde foi o seu conhecimento de problema do município brasileiro, para que o nosso telespectador saiba que a pergunta não vai ter uma resposta só do município de Lages, nem do município da região central do estado e nem só do município do Rio Grande do Norte. Mas vamos continuar, eu acho que tem mais coisa aí, né? Continuou mais estudando municípios aí junto com outras entidades. Não imagina a oportunidade que me surgiu de conhecer experiências exitosas de diversos lugares do país. Nós estivemos participando na cidade de Joinville, em Santa Catarina, a convite da FECAM, que é a Federação dos Municípios lá do estado de Santa Catarina. E aí, Cassiano, me empolgou, me interessou a riqueza da qualidade da gestão naquele estado. E aí, num congresso que nós participamos lá, foram convidados também representantes de outras instituições estaduais e eu fui representando a FEMURNE para discutir, o meu tema, no caso, foi reforma tributária. Reforma tributária. Mas peraí, você tinha tido uma experiência de secretário de Finanças de Tributação lá atrás em Lages. Quando e como é que você foi discutir reforma tributária com os municípios lá de Santa Catarina? Porque a nível de Confederação Nacional de Municípios, nesse período eu já tinha passado a experiência de assumir a sua primeira vice-presidência na Confederação, nível nacional. Na CNM, que congrega hoje mais de 5 mil municípios filiados. É a maior entidade municipalista do mundo. E você participou dela, foi vice-presidente? Vice-presidente, numa eleição disputada com prefeitos do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, e nós nos unimos às demais federações do Nordeste e do Norte do país, nos tornamos o seu primeiro vice-presidente. Para mim foi uma honra o biênio 2013-2015. E o aprendizado é muito grande. Extraordinário. Né? E aí surgiram várias discussões no Congresso Nacional, junto ao governo federal, e que na maioria das vezes sempre era designado para ir representar a entidade. Daí o lastro para poder chegar em um congresso com participação de representantes de municípios de todo o Brasil, discutir reforma tributária. Exatamente. Ao lado de pessoas com conhecimento extraordinário nessa área. O deputado Luiz Carlos Hauler, do DEM do Paraná, salvo engano o DEM, o PSDB era o partido dele, era o autor da reforma tributária na Câmara dos Deputados. E nós o convidamos, ele foi para esse congresso nos dar uma palestra sobre esse tema. E aí, como eu já me identificava e conhecia um pouco desses pontos, desde a questão do ISS, de cartão de crédito, que a gente discutiu essa bandeira, conseguimos aprovar, a questão das isenções tributárias ou aquele incentivo fiscal que o governo deu, daquelas isenções para diminuir e fortalecer a produção da indústria de linha branca, de geladeiras, linha branca, automobilística, exatamente isso aí, de construção civil. Então eu estava sempre debatendo, me inteirando desses temas, porque que quando a gente ia em nome da Confederação, ao voltarmos a nos reunir com os demais filiados, e aí eram muitos do Brasil inteiro, eu era escalado para discutir o que tínhamos participado naquele momento. Então teve uma vivência riquíssima, muito com essa questão. Nós chegamos a participar de uma discussão com todos os secretários de Fazenda do Brasil. Onde aqui estava, ou está hoje ainda, né, o doutor André Horta, que foi convidado. Aliás, ele era o presidente do CONFAS, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária. E eu fui, enquanto representante da FEMURNE e da CNM, a convite dele, e lá estava de novo o deputado Luiz Carlos Hauler fazendo essa explanação de como ele achava que poderia estar sendo aperfeiçoado o projeto de reforma tributária. Que há décadas, você sabe, que vem sendo falado, mas não se faz essa reforma, não sai. No Congresso está parado. Está sempre parado. Por quê? Porque o governo federal, que é quem fica com a maior parcela do bolo tributário nacional, quando se fala em fazer reforma, a reformar
é tirar um pouco de quem tem mais para repassar para quem não tem. E aí vem sempre a resistência do governo. Não vamos mexer nisso agora. E aí, infelizmente... Tem, quem não tem, tira. Exatamente. Quando você falou aí naquelas políticas de desonerar de impostos a linha branca, os automóveis, não sei o quê, mas quando estava desonerando o governo federal, estava desonerando também parte do que é destinado aos municípios e aos estados. E é um prejuízo enorme, Cassiano. Ano passado mesmo a gente tomou conhecimento desses valores, inclusive nessas investigações que estavam sendo feitas quanto a essa Operação Lava Jato, de que houve renúncia fiscal de mais de 300 bilhões de reais. Ou seja, parte desses recursos renunciados eram dos estados e municípios. Nós chegamos, inclusive, no meu município, a entrar com ação junto ao Supremo Tribunal Federal para ver se a gente conseguia reaver a parcela que deixou de receber indevidamente. Mas infelizmente não tivemos isso, né? Isso outros municípios, outras federações também entraram nessa linha, mas os membros do Supremo Tribunal Federal, os 11 ministros, entenderam que o governo tinha competência para fazer essa isenção, porque ele não poderia fazer depois de arrecadado. Depois desses valores entrarem na Secretaria de Tesouro Nacional, teria que repassar para os estados. Mas antes de entrar, ele pode dizer, não repassa não para garantir emprego, para ter uma ação social do governo. E se não arrecadar, essa justificativa. Né? Exatamente isso aí. Agora, Bentes, depois que você explicou agora, o conhecimento que você adquiriu ao longo da experiência como gestor público municipal, nas entidades que representam os municípios, até em conselhos e comissões importantes do país que discutiram essa questão, aí eu volto à pergunta que eu tinha feito lá no bloco anterior. Qual é o maior problema do município brasileiro hoje, na opinião de Benes Leocádio? Eu diria, Cassiano, que é exatamente o nosso pacto federativo. Definir competências e responsabilidades e participação na arrecadação. Como a gente sabe, já discutimos isso há muito tempo, Natal foi palco, inclusive, de uma grande reunião onde nós trouxemos aqui os presidentes das duas casas do Congresso Nacional para discutir, digamos, a colcha de retalhos, que é como a gente chama, essa reforma tributária que não sai por completo, e a gente ficava puxando aqui, forçando ali e conseguimos ter alguns avanços. A aprovação de um detalhe, de outro detalhe. E nasceu aqui em Natal aquela ideia do 1% a mais do FPM, que é distribuído dia 10 de dezembro. Esteve aqui o então presidente do Senado Federal, o senador Renan Calheiros, e à época o presidente da Câmara, o conterrâneo aqui, ex-deputado Henrique, e juntando quase todos os deputados da Assembleia Legislativa, estavam nos apoiando, nos ajudando, o deputado Tomba Faria, lá de Santa Cruz, ex-prefeito, e aí nós conseguimos colocar lá no Clube América 150 prefeitos do Rio Grande do Norte para discutir... Dos 167 tinham 150 lá. Exatamente, uma presença maciça. E aí fomos com essa proposta para o Congresso Nacional e conseguimos aprovar. Aprovamos 1% 10 de dezembro e mais recentemente, 2013, 1% que é repassado a cada dia 10 de julho. Ou seja, as prefeituras recebem hoje 22,5% de repasse normal, mas esses dois em parcelas intercaladas, 10 de julho e 10 de dezembro, que a nossa tese foi para garantir o pagamento do 13º salário do servidor. Certo. Então isso foi uma conquista, uma ideia que nasceu da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, eu estava presidente, e conseguimos articular as demais entidades a nível de país e sensibilizar o Congresso Nacional para a sua aprovação. Pronto, essa é uma grande experiência, mas aí qual é o maior problema do município brasileiro hoje? Diz respeito ao Pacto Federativo, porque o Pacto Federativo continua sendo um problema prejudicado, porque o governo federal transfere responsabilidades e não transfere a receita para cumprir essa obrigação. Daí um exemplo, todos os programas federais que os municípios executam lá na ponta, estratégia de saúde da família, saúde bucal, companhia de idoso, de criança, de CRAS, de CREAS, todos esses programas, Cassiano, são subfinanciados. Ou seja, basta dar um exemplo do programa Saúde da Família, que há 20 anos o governo repassa o mesmo valor, 10 mil reais. Há 20 anos? Há 20 anos, 98 para cá. Você recebe 10 mil reais, em média, para manter uma equipe, quando o salário do médico, só o salário do médico gira 12, 13 mil reais. E aí vem o enfermeiro, vem o técnico, vem os insumos, vem tudo que é necessário para que o programa funcione. Quem completa isso? As prefeituras, que recebem a menor parcela do bolo tributário nacional. 15% apenas do recurso de tudo que é arrecadado no Brasil chegam às prefeituras.
25% fica com os estados e 60% fica nos cofres da Aí é União. o maior problema porque o município está sendo injustiçado. Cara. Injustiçado, e é quem tem que dar a primeira resposta. O cidadão nasce, vive, mora e morre no município. Então, de tudo que aconteceu, desde o acompanhamento do pré-natal, da mãe, quando está vivendo a sua gravidez, é o município que tem que acompanhar. É a estratégia de saúde da família, é o exame que é realizado, é a consulta de pré-natal. Depois, ao nascer, a creche é o município que tem que responder, o ensino fundamental é o município que tem que responder, e depois, na educação, o ensino médio com o Estado e o superior com a União. Ou seja, como o município assumir mais responsabilidade sem o devido repasse. Sem o devido repasse. Mas tem gente que diz por aí, mas é porque tem município que não tem condições nem de existir, porque não arrecada IPTU, não arrecada ISS. Como é que você vê esse problema? Não me conta agora não, porque a gente precisa ir para outro intervalo comercial. Ok. No próximo bloco a gente volta esse assunto aqui com Benis Leocádio, que está no momento candidato a deputado federal aqui no Rio Grande do Norte, e a gente está conversando com o Benis sobre política, gestão pública e problemas dos municípios brasileiros. Aguarde um instante só e já voltamos. Em Mossoró, sua viagem tem o destino certo. Hotel Sabino Palace. Infraestrutura renovada e atendimento personalizado para lhe receber. Nova recepção, apartamentos modernizados, além da renovação do cardápio do Sabinos Restaurante. Hotel Sabino Palace. Mais que hospedagem, um parceiro de viagem. Avenida Presidente Dutra 1744, Alto de São Manuel, Mossoró. Fone 84-3323-0800. Seu bichinho de estimação merece o melhor. Pet Shop Clínica Veterinária, medicamentos, acessórios e produtos em geral. Venha para Freitas Rações. Tudo o que você precisa em um só lugar. Avenida Tomás Landim, 2800, Zona Norte de Natal. WhatsApp 84 98863 1635, @Freitas Rações. Voltamos ao programa É Por Aí, nós estamos conversando aqui com Benis Leocádio. Olha, o assunto está muito bom, a gente está falando sobre municípios, sobre a gestão pública municipal, mas a gente chegou num ponto aí que ao longo de sua experiência de vida, Benis Leocádio tem focado mais, que é a questão do Pacto Federativo e da arrecadação de tributos. Eu deixei no bloco anterior uma pergunta, mas antes de repetir a pergunta, eu vou registrar que o Militão, rapaz, esse camarada, ele está comentando aí nos grupos e nas redes sociais, para quem está acompanhando o programa, e ele está acompanhando, nós agradecemos a audiência, ele está dizendo: Benis, você deixou de citar aí que foi presidente da Associação dos Criadores de Ovinos Caprinos. Como é que é essa experiência também, Benis? Nosso grande César Militão também esteve como nosso auxiliar da gestão municipal lá em Lages, e hoje, atualmente, é o presidente da ACOSC, que é a Associação de Criadores do Sertão do Cabugi, e também foi uma experiência exitosa, Cassiano. Eu convivi e aprendi a tomar ciência da política pública
de fomento à agricultura. Mas você estava lá do outro lado do balcão, né? Exatamente. Quando estava prefeito, nós éramos parceiros da entidade. Sempre apoiamos, sempre ajudamos e sempre fortalecemos o seu funcionamento. E eu tenho certeza que a COSC tem prestado relevante serviço nesse segmento da caprino-ovinocultura e hoje é uma entidade que continua sobrevivendo, claro, com a contribuição de seus sócios, que é de certa forma limitada, mas tem um compromisso muito grande com o desenvolvimento da micro-região do Sertão Central do Cabugi. Ô Benes, feito o registro aí de César Militão, mais uma vez obrigado pela audiência. Eu queria o seguinte, vamos voltar àquela pergunta. Na realidade, é verdade que existem municípios que não teriam, pela arrecadação de ISS, de IPTU, nem condições de sobreviver, de existir? Cassiano, se fôssemos levar por esse parâmetro, por essa referência, eu diria que realmente tem municípios que a arrecadação não seria suficiente sequer para pagar o salário de parte dos seus servidores ou dos seus dirigentes. Mas se imaginarmos, e aí eu trago um exemplo para Lages. Lages hoje é uma cidade polo e foram desmembrados de Lages 4 municípios: Jandaíra, Pedra Preta, Caiçara do Rio do Vento e Jardim de Angicos. E aí a gente pode perguntar aqui ao telespectador, já pensou se essas cidades ainda fossem distritos de Lages, como é que era a assistência à saúde, à educação, à agricultura, à infraestrutura? Era uma loucura, um absurdo, ou seja, a gestão ia estar mais distante dos cidadãos, dos seus administrados. E eu tenho certeza que tanto a população desses 4 municípios ou de outros que foram emancipados estão satisfeitos com a administração mais próxima da sua casa. Mas a arrecadação do município é só ISS e IPTU? A de competência do município, sim. ISS, IPTU e TBI, que é Imposto de Transmissão Intervivos. Quando você vende ou comercializa um bem imóvel, ele paga aquele tributo. E se fosse levar em conta só esse valor, tudo bem, não daria. Mas nós temos que entender que tudo que é gerado no município, seja de imposto de renda, o funcionário público, vamos dar o exemplo do médico. O médico que tem seu salário de R$12.000, ele paga na tabela do imposto de renda, salvo engano, 27,5%. Né? 27,5%. Aquele tributo que ele paga... De imposto de renda que vai para a União. Vai para a União, mas foi gerado no município. Para o município só volta 15% dos 100 que ele enviou para a União. Ou seja, se foi R$10.000 arrecadado, só volta 1.500 para o município. É bem distante, é bem desproporcional essa realidade. E aí, além disso, de ICMS, quando você consome energia, quando compra combustível, quando paga a sua conta de água, quando comercializa ou toma algum serviço, a mesma coisa. O ICMS vai todo para o Estado e o Estado devolve 25%. Aí está no feijão, está na farinha, está no açúcar, está no arroz. Na farmácia, no posto, na prestação de serviço. Então, esse dinheiro vai para os cofres do Estado e retorna apenas 25% para o município. E aí, Cassiano, tocando nesse assunto de ICMS, eu lembro aqui a você, telespectador, e a você, meu caro Cassiano, sobre uma redistribuição de ICMS que nós conseguimos aprovar aqui na Assembleia Legislativa, graças a uma luta desse ex-gestor que conversa com vocês, quando estava presidente da FEMUR, no ano 2009. A famosa lei Robin Hood. Qual era? Tirar um pouquinho dos grandes municípios, que é aí Natal, Mossoró, Parnamirim, para passar para os menores. O que aconteceu com isso? 149 municípios menores foram beneficiados. Por quê? Nós incluímos na condição, ou na forma de se calcular o coeficiente do ICMS para cada município, a área territorial, que não fazia parte. Então hoje, o município como Apudi, Santana do Matos, que são dos maiores municípios territorialmente no nosso estado, passaram a ser beneficiados, e todos os outros, porque nós passamos a distribuir uma parcela equitativamente, ou seja, X valor do que é arrecadado por ano, por mês, ele é distribuído em parte igual para todos os municípios, levando em conta a população, área territorial e valor agregado. O valor agregado é o que foi arrecadado naquele território. Um exemplo, Parnamirim, as indústrias, o comércio, tudo que é gerado na base de Parnamirim, ele 75% ele forma esse coeficiente. Aí vai uma parcela com área territorial e uma parcela sobre a população. Então isso ajudou muito esses municípios. Eu trago um exemplo de Tenente Laurentino Cruz. Era um município em cima da Serra de Santana. Recebia 20 e poucos mil reais por mês de ICMS. Hoje recebe 120, 150, graças a essa bandeira de Benes Leocádio, enquanto presidente da FEMUD, e que conseguimos convencer
os membros da Assembleia Legislativa em concordar com essa mudança. Foi uma guerra enorme, você lembra aqui na imprensa, de que iria prejudicar alguns municípios de grande porte, não prejudicou, não atrasou, não trouxe dificuldade para nenhum deles. Ou seja, houve, na verdade, uma redistribuição que deixou tudo equilibrado. Ou uma mini reforma tributária. Aí vamos lá, aí a gente está falando, você já falou que o maior problema do município é o Pacto Federativo. Tá? A não revisão. Pois é, agora eu queria descer a detalhes. A gente fala do Pacto Federativo, tem a arrecadação do imposto e a redistribuição do que é arrecadado, do bolo da arrecadação tributária nacional. Mas, por outro lado, a gente tem também responsabilidades dos municípios e não tem cobertura nessa redistribuição de recursos. A gente está falando de educação, de saúde, de segurança, de vários assuntos. Mas antes de entrar nesses assuntos, Mendes, eu queria lhe perguntar assim, dentro da prefeitura municipal, há gastos que os municípios podem otimizar? Há coisas que poderiam ser minimizadas em benefício da maioria da população? Não tenho dúvida, Cassiano, que eu tenho o exemplo de Lages. Nós sempre fizemos mais com menos. Lages é um município do coeficiente 0,8, que é o segundo na escala de distribuição do FPM, tem o 0,6, que é até 10 mil habitantes. Nós temos hoje 11 mil habitantes e que tem uma receita média, acredito eu, acho que dezembro de 2016 era isso, R$1,5 milhão mês. Incluindo a receita do Fundeb, ICMS, da saúde com seus programas e o FPM, tudo. E aí nós sempre priorizamos a questão da saúde. Nós recebíamos em média R$250 mil para mantermos os serviços de saúde do município. A prefeitura colocava mensalmente mais 150, ou seja, se nós recebemos da União, que é o ente que tem a maior parcela, 250, o normal é que a parcela do município fosse bem menor. Mas só de contrapartida nós colocamos 150 mil mês. Com isso nós conseguimos fazer um hospital funcionar, realizar cirurgias, internamento, atendimento de urgência e emergência 24 horas. E de onde estava tirando para poder... Conseguimos implantar uma base do SAMU que nenhum município do Porto de Lages, Rio Grande do Norte, tem. E nós temos lá em Lages uma base do SAMU que o investimento mês só com os seus técnicos é de R$25 mil. E eu topei essa parada enquanto gestor, imaginando que a qualidade da prestação de serviço via SAMU, ela é aprovada em todo o Brasil. Ela é presente, ela é um serviço de qualidade. E aí o que a gente fazia? Em vez de estar comprando alguma coisa supérflua, vou dar um exemplo, eu passei toda a nossa gestão, os 8 anos, Cassiano, sem conseguir comprar um carro para servir o gabinete. Aí você já está falando dos outros 2 mandatos. Do final, esse 2008 e 2016. Exatamente quando estou me referindo a esses valores. E aí, em vez de comprar um carro para servir ao gestor do município, eu preferia comprar uma ambulância. É tanto que ao final da nossa gestão em 2016, o município ficou dotado de 5 ambulâncias. Uma central de ambulância num pequeno município que não é comum em município nenhum do estado nem do Brasil, mais a base do SAMU. Então eu fico muito satisfeito que levava uma ambulância para um distrito de firmamento, as outras na sede do município, e tínhamos uma política. Não pode sair uma ambulância do hospital sem que não tenha outra de reserva. Ou seja, mesmo se tivesse uma ocorrência de uma emergência, fosse de um acidente na BR, fosse de algum atendimento especializado, ao sair da sede do município, teria que ter uma outra para ficar dando cobertura no hospital, porque se de repente acontecesse um acidente, um atendimento cardiológico de urgência, quem iria socorrer? Teria que ter o suporte. Então, daí essa preocupação de ter essa quantidade de ambulância. E eu fiquei satisfeito porque o gabinete do prefeito, eu sempre usei o meu carro particular, dava para resolver. As pessoas até brincavam muito que eu não era muito de estar trocando frequentemente de carro. Passei um Astrazinho que eu tinha em 2004, comprei o Padre Nunes, excelente carro, de segunda mão, fiquei por 8 anos com esse carro, me atendeu bem demais, graças a Deus. E aí é o que você está perguntando, por que faz na hora em que dá um melhor aproveitamento ou prioridade na aplicação? É você eleger as prioridades, Cassiano. Não há coisa, não há segredo, não há novidade. O que é mais importante? É ter a UBS funcionando, é ter o posto de saúde com médico, com medicamento, com dentista, com auxiliares, com profissionais. Pronto, nós priorizamos isso. É manter o hospital portas abertas? Sim. É manter a educação funcionando? Sim. Então, quando da gente fazer uma avaliação, e nós fizemos isso em 2006, as pessoas ficavam satisfeitas dizendo que os serviços públicos em Lages davam resposta, tinham resolutividade, tanto na educação como na saúde. E aí o interessante disso é que nesse mesmo período, eu estava no Instituto de Pesquisa aqui em Natal,
fazendo ou recebendo um levantamento que havia sido feito em 2016 e no mesmo tempo chegavam de um outro município. E o diretor do Instituto dizia: Benes, olha aqui que coisa curiosa, a sua cidade, os moradores estão dizendo que a saúde é aprovada por 76% das pessoas que moram em Lages. Esse outro município aqui está dizendo que 75% desaprova o serviço de saúde. Então você veja... O inverso, o inverso. Né? E aí, talvez por isso eu diga que veio o sucesso eleitoral. As respostas que a comunidade sempre nos deu. 9 eleições lá em Lages, sempre com vitórias. Então isso é um histórico positivo que eu atribuo ao reconhecimento da opinião pública do meu município pela forma de como governamos. Benes, me diga uma coisa, voltando para os problemas do Pacto Federativo, da necessidade de refazer esse Pacto Federativo, as suas bandeiras de luta na presente campanha. Vou lhe dizer outro dado que bate muito nessa questão do Pacto Federativo: competências e responsabilidade. Quem é que mantém a junta do serviço militar, que é do Exército Brasileiro, nas sedes das prefeituras? O município. E não é, a meu ver, responsabilidade do município arcar com essa despesa. Quem é que abastece as viaturas da polícia, que é responsabilidade do Estado, a sua manutenção, o seu funcionamento, são as prefeituras. Quem é que às vezes pagava diária operacional aos policiais para trabalhar em dias de não escala, ou seja, da sua obrigação? Eram as prefeituras. Infelizmente o Tribunal de Contas recentemente julgou que os municípios não podem nem devem fazer isso, embora eu tenha um convênio com a Secretaria de Segurança Pública para tal. Ou seja, os municípios estão sempre assumindo responsabilidade que não são da sua competência. Outra coisa, despesas com o Poder Judiciário. Tem vários municípios, e lá já era um exemplo, que nós cedemos servidores para o Ministério Público, para o Poder Judiciário, que hoje, digamos, são tidos como poderes que têm uma independência financeira maior, mas sempre cai nas costas dos municípios assumir essa responsabilidade. Essas transferências, o funcionário fica ganhando do município. Fica ganhando do município. E o Poder Legislativo? Vai com ônus. E o Poder Legislativo? O Poder Legislativo. Até 76, vereador não ganhava salário no Brasil, não? Cassiano, meu avô exerceu 4 mandatos de vereador na cidade de Angicos, nunca recebeu um centavo. Nunca recebeu um centavo. Nunca. O que existia nos municípios maiores era um jeton por reunião. Não havia Nos salário. Pequenos não tinha Isso, salário. como você diz, no século passado e na década de 60, 70. Até 76, né? Não tinha salário. E aí, a partir daí, mas houve, digamos, esse avanço na legislação brasileira, ou na nossa Constituição, de que o Poder Legislativo deveria ter uma parcela do orçamento local para a sua manutenção. E aí, dentro daquela parcela, que ele limita um percentual da receita corrente líquida, da RCL, foi estabelecido que o parlamentar deveria ser remunerado, que eu concordo, porque ele é um servidor. Ele passa a ter responsabilidades e obrigação na produção de leis, na fiscalização do Executivo. Claro, exercendo o papel do Parlamento, do Parlamento, Legislativo. A nível municipal a Câmara, a nível estadual a Assembleia e a nível federal a Câmara. Pois aí se a gente analisar, mas assim, você tem a mesma regra para o município grande, o médio e o pequeno, acabam provocando alguma injustiça. Por exemplo, o vereador no município do tamanho de Natal trabalha muito. A gente vê como é que são os vereadores aqui em Natal, a série de comissões que tem, de saúde, ou seja, há um trabalho muito grande legislativo e de fiscalização do Poder Executivo. Os municípios médios também. Aí você vai para o município pequeno, ao invés de trabalhar todos os dias, eles têm uma reunião plenária por semana, 2, e acabam tendo também o 12º do Poder Executivo para ganhar salários trabalhando 2 dias por semana em tese. Veja bem, mas esse 12º ele é definido também pelo porte de população do município. Não é uma regra só para todo mundo, não. De forma nenhuma. Então, com isso, digamos, acho até que as câmaras municipais... Sem desmerecer o trabalho do vereador do pequeno município nem do grande. É importante também. Até porque o vereador no pequeno município, ele não é só um legislador. Ele termina sendo um agente político de interação ou de interligação entre o Poder Executivo. Na maioria das vezes o vereador está na sua comunidade, está na sua cidade, está no seu gabinete, sendo procurado com determinadas demandas que dizem respeito ao Poder Executivo. É um atendimento de saúde, é um transporte, é um encaminhamento. Uma estrada. Exatamente. Municipal. E ele fica ouvindo dos seus munícipes essas demandas e naturalmente levando para o Executivo atender. Claro que há aquele choque também, às vezes... É uma ampliação da estrutura da própria prefeitura. Exatamente. Né? E o cidadão sempre acha ou espera que o vereador seja uma espécie de
executivo ou de gestor, que não é o papel dele, como você falou e ressaltou, que seria produzir leis, fiscalizar o executivo e dar o seu expediente, como você estava falando, se é uma vez, se é 2 vezes por semana. Eu acho até que se leva em conta, pelo porte do município, que não há uma produção de leis ou de projetos de lei como há na capital, como há no município de grande porte ou médio, não é isso? Ô Benes, eu acabei perdendo tempo aqui, rapaz. Eu pedi para você me falar mais das suas bandeiras de luta. Tem um pacto federativo, mas eu vou querer que você conte isso no próximo bloco, porque isso até a gente estourou um pouquinho o tempo. Então vamos a mais um intervalo comercial e já voltamos para continuar a entrevista, que está muito boa. A gente até perdeu o tempo de chamar o intervalo comercial aqui com Benes Leocádio. Aguarda um instante só e já voltamos. Desde 1993, a Cerâmica do Gato oferece aos seus clientes produto de alta qualidade. A empresa tem imensos galpões, com blocos, lajotas e tijolos a perder de vista. A Cerâmica do Gato acrescenta qualidade à sua construção. Venha ver de perto nossos produtos e agregue mais valor à sua construção. A obra é sua, a cerâmica é do Gato. O melhor das Serras Potiguares em um só lugar. Em Martins, hospede-se no Hotel Serrano. Conforto e tranquilidade durante toda a sua viagem. Apartamentos aconchegantes com varanda, restaurante com vista para as serras e a natureza aos seus pés. Além de área de lazer ampla e salões para eventos. Garantia de bons momentos no clima mais agradável do Rio Grande do Norte. Hotel Serrano de Martins. Rua Coronel Cristalino 118, Centro, Martins. 84-3391-2299. Voltamos ao programa É Por Aí, estamos aqui nesse bate-papo muito bom com o Benes Leocádio, e quando a gente começa a falar de municípios, de pacto federativo, de arrecadação e redistribuição de tributos, aí a conversa anda, mas fica meio sem freio, né, Benes? Isso. Eu tinha pedido no bloco anterior, e depois no outro bloco, pro bloco anterior você responder, e acabamos misturando os assuntos, mas suas principais bandeiras de luta. Claro que tem o pacto federativo, que é o maior problema do município que você vê hoje, é uma coisa para se consertar. Eu pergunto suas bandeiras de luta porque, como municipalista e com uma possibilidade, com essa sua postulação de chegar ao Congresso Nacional como deputado federal, evidentemente que você lá vai ter uma bandeira que contemple os municípios brasileiros. Cassiano, eu diria que esse pacto ele precisa ser revisado, introduzido na mesa de negociação do Congresso Nacional urgente, porque ele vai trazer perspectiva de melhora para a qualidade do serviço público para os cidadãos. Que então, é o município. Qualidade de vida para o cidadão. Exatamente, o município está mais próximo. Quem paga o tributo é o cidadão, ou seja, todo o dinheiro que a União está arrecadando, o Estado e o município, vem de tudo que diz relação à vida do contribuinte. Pagando IPTU, pagando ISS, pagando imposto de renda, pagando ICMS, tudo de respeito. Mas a devolução... Comprou uma camisa, está pagando imposto que vai para o Estado, mas a devolução desse serviço fica a desejar. Fica a desejar. Daí o exemplo da saúde, o exemplo da educação. Claro, eu falo pelo meu município porque, graças a Deus, como já trouxe aqui como informação de levantamentos que fizemos, a educação de Lages, quando assumimos a prefeitura em 2008, Cassiano, tinha um IDEB de 3.2, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação. A semana passada o Ministério da Educação publicou esse ranking, Lages ficou em 5.6, ou seja, o dobro do que é o Estado. A média do IDEB do Estado hoje, salvo engano, é 2.9. E eu atribuo a quem? Aos grandes profissionais do meu município, principalmente do magistério, os seus diretores, a quem esteve à frente da Secretaria de Educação, e sempre foi uma coisa que eu prezei, respeitar o piso nacional salarial do professor. Isso aí nós implantamos e, graças a Deus, digo aqui
a quem está nos assistindo, a você telespectador, durante 20 anos, Cassiano, nunca atrasamos o salário de servidor um único dia. Ou seja, o respeito nunca. Lages não sabe o que é isso, enquanto Benes esteve gestor. Então isso é um exemplo que eu trago aqui de fazer mais com menos. A gestão sempre avançou, sempre trabalhou, sempre deu resposta nessas políticas públicas. Daí, levar para o Congresso, defende federalização da educação básica, porque o começo... Federalização da educação Exatamente. Básica? Você acha que o caminho é esse? Há um projeto de lei hoje tramitando no Senado Federal, de autoria do senador Cristóvão Buarque, PLS, salvo engano, 337/2016, de que prevê a federalização da educação básica, porque é aonde a criança está se preparando para a formação do seu conhecimento. E hoje é competência dos municípios. Alguns fazem bem, ou próximo do bom, como a gente está fazendo lá, outros não, fica a desejar. E aí quando esse aluno chegar no ensino médio, no ensino superior, que dificilmente consegue acessar em função da pouca base ou conhecimento que nos ele teve, últimos anos o ensino superior e o ensino médio avançaram muito no que país. está sendo o inverso do que eu estou defendendo. É claro que hoje nós reconhecemos e julgamos a maior importância nas escolas técnicas, como o IF, como a escola, a universidade que é de responsabilidade da União, mas o Estado do Rio Grande do Norte também faz, através da UER, a UFESA, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então são instituições importantíssimas, mas não podemos esquecer onde tudo começa, no fundamental. E aí eu espero também, chegando à Câmara Federal, defender mais recursos para a educação. Porque há um tratamento desigual no município. No município. Por quê? O piso do professor hoje tanto faz para Venha Ver, que é um dos menores, Viçosa, que é o menor município do Rio Grande do Norte, como para São Paulo. Não é justo. A arrecadação de São Paulo não é a mesma de Viçosa. Mas o piso nacional salarial previsto na Lei 11.738/2008 é o mesmo valor. Eu defendo que São Paulo deveria pagar um salário maior e Viçosa também um salário melhor, porque o professor ainda recebe um salário aquém do que merece, aquém do que E quanto maior o município, mais discrepante essa remuneração para aquela missão do essa profissional é uma das da gestão pública. Além de uma outra, Cassiano, a questão da segurança pública, que hoje é um clamor nacional. Ô Benes, a gente está se caminhando no final do programa, talvez eu nem abordasse essa questão. Você passou por um drama pessoal muito forte agora, coisa que não se deseja para ninguém. Você perdeu um filho que era vítima de uma ação de assaltantes e que tiveram um confronto com a polícia. Nesse confronto você perdeu seu filho. Como é que você analisa, como um pai que passou por isso, essa questão da segurança pública? Cassiano, eu diria a você que não vivi, nós estamos vivendo, e é uma coisa que jamais vai apagar das nossas mentes, das nossas vidas e de qualquer outro pai que tenha passado por esse infortúnio. Coincidentemente, hoje de manhã eu participando de uma reunião aqui em Macaíba e encontrei um outro pai que está passando a mesma situação que eu, um pai de um daqueles menores que há menos de um mês foram assassinados lá em São Gonçalo do Amarante. E que coincidência, você, meu caro telespectador, aquele jovem Ivanderson era colega do meu filho. Colega do seu filho. Jogaram juntos ao lado de um outro amiguinho deles lá de Lages, Thierry, filho de Edcleide Lima, que é morador lá de Lages. E aí, no dia que aconteceu, ele mandava a foto dos meninos, me lembrando essa fatalidade ou essa tragédia. E na nossa situação, Cassiano, eu diria a vocês que é doloroso, é a saudade, é a tristeza que a gente vive hoje. E aí outras pessoas me perguntaram: Benes, como é que você está suportando toda essa dor, toda essa saudade, todo esse sofrimento e enfrentando uma campanha? E meu filho, Benes Júnior, era um apaixonado pela política. Ele, com 11 anos, Cassiano, fazia discurso lá em Lages, na eleição de 2012, defendendo a reeleição do seu pai. E que, para a felicidade nossa, isso ficou gravado. Eu não sabia que existia essa gravação. No outro dia, após aquele infortúnio, um blogueiro, um amigo nosso lá de Lages, Brody Washington, mandou para a gente aquela filmagem, aquela gravação em que ele fazia esse discurso. E mais, registrava: daqui a 10 anos eu vou ser candidato a prefeito de Lages. Então você veja o quanto ele era um abnegado, um sonhador com a atividade política. E, para completar, no último dia dos pais, agora de agosto último,
nós comemoramos lá na fazenda, ao lado de meu pai e meus irmãos, e com eles. Ao sair de lá, nós fomos para uma atividade política em Caiçara do Norte, lá no litoral. E ele disse: pai, eu vou com você. Não, meu filho, vá para Natal com sua mãe. Não, eu quero ir. Trocou de roupa, entrou no carro comigo às 10 da noite do domingo, dia dos pais, que foi o último dia que ele teve comigo. Nós estávamos lá em Caiçara e ele fazendo as fotografias daquele momento, daquela reunião. E aí o pior, o desastre ou a tragédia aconteceu na quarta-feira. Na segunda eu viajei para Brasília. Na quarta-feira, quando eu retornava, desembarcar no aeroporto, era informado desse sequestro. E do meu lado o Coronel Araújo, ex-comandante da Polícia Militar, que me dava uma carona do aeroporto para casa. Ele dizia: Benes, o carro da sua família foi levado agora e um filho seu foi junto. Eu fiquei assustado e achava que era meu filho mais velho, Tiago, que é quem dirige, quem resolvia as nossas coisas aqui em Natal, mas não. Foi Benes Júnior, da frente do seu escritório de campanha. Ou seja, ele estava tão empolgado que foi ajudar a mãe a arrumar o nosso escritório, que na quinta-feira nós começaríamos a atender a liderança. Daí eu imaginar que essa dor, que essa saudade, que esse sofrimento, a gente hoje está transformando numa bandeira de luta. Luta pela paz, luta para mudar essa realidade das nossas leis, que estão, de certa forma, levando a esse sentimento de impunidade. Por quê? Todas as situações que a gente vê hoje, seja adulto, adolescente ou menor de 16, 17 anos, as leis têm uma certa benevolência na sua punição. E aí, em sendo membro do Congresso Nacional um dia, não tem um parlamentar, se eleito for, ou cidadão, com maior identidade, com maior legitimidade para defender essa bandeira. E eu levarei, Cassiano, sim, em nome de Benes Júnior, em nome de outras famílias que não passaram, e peço a Deus para nunca passarem por isso, porque a vida dele ou de outros que já se foram, a gente não vai ter mais de volta, mas quem sabe, se essa mudança for alcançada, a gente consiga mudar essa realidade, que nós tenhamos mais paz, que tenhamos mais segurança. E eu digo isso com um levantamento que tomei conhecimento da DEPOL aqui do Estado, onde diz que 97% da população do Rio Grande do Norte, Cassiano, está com medo de sair às ruas. Exatamente por isso. E a gente não pode ter nenhuma outra política pública sem segurança. A gente não pode ter saúde, não pode ter educação, não pode ter lazer, não pode ter geração de emprego e renda, que é uma de nossas bandeiras também. E aí eu digo para você que vamos lutar por isso. Se não tiver como sair de casa, não tem como fazer viver em paz. Essa é a realidade. Olha, com esse desabafo de Benes Leocádio, nos resta agradecer, porque a gente chegou no horário de encerrar o programa. Benes, muito obrigado por ter vindo aqui à TV Metropolitana, e o programa é por aí, viu? Cassiano, eu que agradeço, e lamentar que o tempo tenha passado tão rápido, né? A gente começa a conversar, empolga, estira um pouco em determinadas respostas, mas minhas desculpas e meu agradecimento a você, telespectador, pela sua audiência. Olha, é assim com... a gente começou o programa conversando bem, até sorrindo um pouco mais, mas diante desse último desabafo aí, a gente termina o programa mesmo desejando sucesso às lutas de Benes Leocádio, para que ele continue sempre altivo no seu trabalho, na política, defendendo os municípios e defendendo o interesse principalmente do cidadão individualmente em cada município brasileiro. Benes, mais uma vez, muito obrigado. E agradecendo a Benes Leocádio a presença dele aqui, nós agradecemos também especialmente a você, telespectador, que nos honra com a sua audiência. Na sequência, você fica com A Tarde é Show e Nani Venâncio, direto dos estúdios da Rede Brasil, em São Paulo. E de lá também, nós teremos às 19 horas o RB Notícias, que está de cara nova. Tem lá a Camila Schmidt, mas está também com o Hermano Henning, como grande âncora e apresentador do programa, além dos comentários de Ney Gonçalves Dias e também do Fernando Vanucci com as notícias do esporte. Amanhã às 13 horas aqui nós temos SOSRN com Genésio Pitanga e às 13h30 Pedro Neto com o programa Metrô Esportivo. Obrigado, Natal, obrigado, Rio Grande do Norte, mais uma vez obrigado, Benes, e até amanhã com mais um programa É Por Aí e a Proteção de Deus. Até lá.
Parecia que isso aqui doía tanto que isso aqui inchava. Nossa. E era duro para mim dormir à noite. E agora, como é que tá agora sendo? eu durmo